De acordo com os números do Secafé, o mês de janeiro foi marcado por uma redução no volume de café embarcado na casa de 11%. Contudo, a receita ficou mais alta. E é para falar a respeito deste assunto, entregando menos e vendendo por mais, que eu converso agora com o Eduardo Carvalhais, que fala conosco, faz uma análise do mercado do café, como é que ele vem se comportando. Eduardo, obrigado por mais uma participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E nós estamos vendo esses números se apresentando dessa forma. Esse cenário já é um reflexo de uma valorização maior do café no cenário internacional por conta de uma oferta provavelmente, virtualmente menor. Carvalhais, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. É assim, os preços já reagiram aqui dentro, estão sendo exportados também a preço maior. A razão dessa alta é justamente essa. A nossa safra brasileira de café, que o Brasil é o maior produtor do mundo, o maior exportador, caiu e os preços estão subindo e estão refletindo já na receita cambial brasileira. E devem continuar refletindo, porque a safra que nós vamos colher agora, a partir de maio, também é menor do que necessário para o Brasil cumprir os seus compromissos de exportação e consumo interno. Então, a tendência dos preços é continuarem maiores. Para os produtores de café, compensa em parte a quebra da safra, ou seja, eles estão vendendo a preços maiores, um número menor de sacas. E outra coisa também que está atrapalhando o cafeicultor brasileiro é que, junto com o preço do café, subiu o preço do fertilizante, do defensivo, da energia elétrica, dos combustíveis, e eles já estão percebendo que esta safra 2022 vai custar bem mais cara para eles também. Carvalhais, em relação aos volumes hoje que nós temos disponíveis e pensando inclusive em algumas projeções que nós temos no mercado interno em relação às tradings que operam com as exportações brasileiras. Como que o ano está se desenhando em relação a esse aspecto, pensando em line-up de portos, principalmente o Porto de Santos, pensando também como que essas tradings têm negociado esse café? Nós devemos ter um ano marcado por volumes de embarques menores, Carvalhais? Certamente, os volumes vão cair, e isso é um problema não só para o Brasil, como para o mundo, né? Ou seja, o mundo precisa, está claro, das exportações dos nossos últimos 3 anos, ele precisa do mínimo de 40 milhões de sacas de café brasileiro. Nós já passamos disso nos últimos 3 anos. E o consumo interno brasileiro precisa de um mínimo de 22 milhões. São 62 milhões de sacas, e nós não colhemos isso o ano passado, não vamos colher isso neste ano de 2022, e 2023 ainda é uma incógnita, com esses problemas climáticos que se repetem no mundo todo. Nós estamos com esperança que o ano que vem a safra cresça, mas não vai ser ainda uma super safra também. Isso tudo é que tem feito os preços subirem e o produtor de café resistir muito em vender café. A tendência das nossas exportações daqui até junho é de caírem sempre em relação ao mesmo mês do ano anterior. E quando nós fecharmos esse ano safra, nós vamos ter exportado menos de 40 milhões de sacas. E isso vai dar um susto no mundo, porque não é o Brasil que está tendo problema climático, são todos os principais países produtores de café do mundo que estão enfrentando problemas climáticos. A Colômbia enfrenta, a América Central enfrenta, a África, o Vietnã tem tido problemas também. Então, isso tem feito com que a Bolsa de Nova York e a Bolsa de Londres subam e desçam com muita rapidez, com muita especulação. E nós vamos enfrentar isso certamente nesse ano todo de 2022. Para encerrar aqui a nossa entrevista, pensando no consumidor brasileiro e também todos os outros países, né, que consomem café, vamos pensar no consumidor de café. Apesar de uma oferta menor, preços maiores, consequentemente, isso tanto para os importadores, quanto também para o consumidor final no Brasil ou fora do Brasil. Mas faltar café na mesa do brasileiro ou de outro consumidor, isso não acontece. É isso, Carvalhais? Não deve faltar, os preços estão subindo e no limite é sempre a questão da oferta e procura. O preço cresce, aí o consumo cai um pouco e equilibra oferta e procura. Por enquanto, que nós temos assistido aqui, as informações que chegam do mercado interno brasileiro e dos grandes consumidores do hemisfério norte, que o consumo continua bem. Não se tem notícia
e nenhuma queda expressiva de consumo em nenhum lugar. O café, apesar de ter subido muito, ele ficou com o preço estabilizado por muitos anos, e isso faz com que agora ele esteja subindo, quando outros produtos concorrentes dele já vinham subindo antes. Mas nós temos que acompanhar, mas no limite, se faltar café, o preço sobe mais, e se equilibra oferta e procura via preço, ou seja, cai a demanda para se equilibrar com a oferta. Mas, por enquanto, não se enxerga isso ainda.